Quero, portanto, chamar a vossa atenção para o texto sagrado que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Leremos a partir do versículo de número 45. Repetindo, Marcos, capítulo 6, a partir do versículo de número 45, vai ser o texto da nossa reflexão na noite de hoje. Leiamos, portanto, a palavra do Senhor. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se-lhe deles, andando sobre o mar, passar-lhes adiante. Quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos os perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Vamos orar nesse instante? Pai querido e santo, louvamos o teu nome, Senhor, por tua graça, ó Deus, por tua misericórdia, ó Pai, sobre nós, sobre nossas famílias, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por teu cuidado, Senhor, e proteção na vida, Senhor, de tantos quantos, ó Deus, estão nos acompanhando através da transmissão da tua palavra via internet, Pai. Abençoa-os, Pai, livra-os do mal, ó Deus, e, ó Deus, incita-lhes a fé, estimula, Senhor, a cada um de nós e ajuda-nos, Deus, na nossa pequenez, Pai, na nossa falta de fé, para que em todos os momentos, Senhor, tu, ó Deus, nos permita, através de cada provação, de cada luta, crescermos um pouco mais e sabermos, ó Deus, que tu estás conosco em cada momento. Abençoa, Deus amado, a todos quantos se encontram em seus lares nesse momento, ó Deus, alguns enfermos, Pai, te pedimos, Pai, a tua graça sobre a vida deles, te pedimos, ó Deus, que tu os contemple, ó Deus, e derrame sobre suas vidas o bálsamo, Senhor, para aliviar as suas dores. Nós te pedimos, ó Deus, que tu, ó Pai, nos conduza, ó Deus, nessa reflexão, na noite de hoje, para o louvor da tua glória. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. E amém. Amados irmãos, que oportunidade nós temos de estarmos nos debruçando sobre o texto sagrado, quando nós estamos verdadeiramente passando por ventos contrários. Ventos que se abatem contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa fé, por que não? Porque em cada momento que nós percebemos que a nossa fé é desafiada, o Senhor nos permite passar pela prova, objetivos muito maiores e melhores do que os nossos. E acima de tudo, Ele deseja mostrar para nós que Ele tem o controle de tudo e está no controle da minha vida, da tua vida e dessa situação. O Salmo de número 46, versículo 10.
vai nos dizer algo precioso ao nosso coração e nós faremos bem se atentarmos às palavras do salmista ali naquele versículo. Diz ali: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei entronizado entre as nações. Querido, quando nós nos deparamos com um texto da Sagrada Escritura, onde nos diz claramente para nós nos aquietarmos, é para que nós possamos exercer a nossa confiança cada dia mais no Senhor. Certamente o texto sagrado não iria nos induzir a pensarmos algo a respeito de Deus que não fosse verdade. Portanto, se a Bíblia diz para nós nos aquietarmos, para nós confiarmos os nossos cuidados ao Senhor, é porque certamente Deus está cuidando da minha vida, está cuidando da tua vida e está em pleno controle da situação. No texto que nós acabamos de ler, querido, é um texto já bastante conhecido, certamente você já ouviu as mensagens e alguns pregadores de renome trabalharem em cima dessas questões, mas eu quero também fazer com que você reflita algo da parte de Deus, dando assim a nossa conclusão, querido, para você, afinal de contas, todos nós estamos passando por momentos de tribulação, momentos de luta, momentos em que os ventos e as tempestades nos desafiam, assolando a nossa embarcação, a nossa casa, a nossa família, nos estimulando cada dia mais a confiarmos no Senhor. Ora, a Bíblia vai nos dizer, querido, Tiago, no capítulo 2, que a fé sem obras, ela é morta. E Jesus, esse texto que nós acabamos de ler, desafiando os discípulos a mais uma vez passarem por um momento de teste, de provação. Haja vista que esse texto sucede a narrativa da primeira multiplicação dos pães. Você conhece bem esse texto. Os discípulos estavam ali trabalhando, afadigados, tendo o exercício do seu ministério em plena atividade. E quanto a isso, nós também, querido, nos dias de hoje, muitos afazeres, temos muitas coisas para fazer para o nosso Senhor. A respeito das dificuldades, muitas vezes das circunstâncias contrárias, a Bíblia sempre vai nos orientar a que nós tenhamos bom ânimo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, gosto muito desse texto, onde o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E o texto, querido, que nós estamos falando a você nessa noite, o texto da multiplicação dos pães e dos peixes, num momento em que muitos de nós se vê questionando acerca da provisão, acerca do mantimento, sobre os cuidados dessa vida. E Jesus está encontrando os seus discípulos exatamente numa condição igual a essa. Eu quero chamar a vossa atenção para esse texto que está versículos antes, para que você possa prestar um pouco atenção ao que Jesus está falando. No versículo 30, vai dizer assim: os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito, como o que tinham ensinado. Aqueles homens estavam pondo em prática os ensinamentos de Jesus, e nós somos lembrados, querido, que todo aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, ele é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e nós podemos perceber isso no Evangelho de Mateus, do versículo de número 24, onde Jesus faz uma analogia entre
aqueles que praticam a palavra e, portanto, mantêm a sua fé alicerçada sobre a rocha que é Cristo, e aqueles que ouvem e não as praticam e que são comparados a homens imprudentes que edificaram sim a sua casa, mas sob um fundamento instável de areia, a qual a chuva, o vento, os rios e toda sorte de tribulação bateram com ímpeto contra aquela casa e grande foi a sua ruína. Portanto, aqueles discípulos estavam pondo em prática os ensinamentos de Jesus, mas o Senhor percebe que eles estão sobremaneira afadigados, estão preocupados. E Jesus os chama no versículo 31, dizendo, ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo sequer para comer, querido. Imagine só, nós hoje que estamos pregando o Evangelho, certamente você já parou um pouco e já fez a sua refeição diária, já comeu, no mínimo você fez uma refeição no dia de hoje, assim eu espero. Certamente existem pessoas, querido, que para ter o seu prato de comida, eles não gozam do mesmo privilégio. Certamente você já viu pessoas que para comer vão catar no lixo a sua subsistência. Mas os discípulos, eles estavam sobremaneira atrelados à missão, comprometidos com o Evangelho, com a causa de Cristo, que eles estavam até sem tempo para comer. Imagine só, certamente hoje você aí na sua casa já fez a sua refeição, graças a Deus, e ainda quando você sai para evangelizar, certamente você procura manter ali a sua alimentação, porque já dizia até lá no Nordeste, saco vazio. O pessoal dizia que não para em pé, mas o vento leva um saco vazio. Nós precisamos ter a nossa despensa material também abastecida. E Jesus está preocupado com a vida física dos homens. Ora, nós quando pregamos o Evangelho, nós pregamos ao homem integral, não apenas ao espiritual, querido, porque quando Jesus manifestar-se na sua glória, ele não irá levar apenas o teu espírito, a tua alma, ele irá levar também o teu corpo. É por isso que a Sagrada Escritura vai nos aconselhar, querido. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para o dia de Cristo. E Jesus está interessado também em trazer provisão, trazer benesses à nossa vida material. E foram, versículo 32, e foram sós no barco. O texto vai continuar dizendo. E a multidão os viu partir, e muitos o conheceram e correram para lá. Jesus estava atraindo multidões até onde ele chegava. E os discípulos, percebendo isso, percebendo que uma multidão se aglomerava para ouvir os ensinamentos de Jesus, para ser curado, porque a Bíblia vai dizer que Jesus se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo e operou maravilhas e sinais. O texto bíblico, ele vai dizer ali em Atos capítulo 39, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Imagina que estava sendo atraída, e isso começou a preocupar os discípulos. Muitos estavam ali num lugar deserto, sem provisão. E é quando eles começam a indagar ao Senhor, dizendo: Senhor, já está ficando tarde, esse lugar é deserto, despede o povo. Não haverá como mantê-los, não haverá como alimentá-los. E aí Jesus nos chama a atenção
a atenção dos discípulos para uma responsabilidade que é minha e sua como servos do Senhor. Nós não podemos perceber, não podemos deixar de perceber que as pessoas à nossa volta estão carentes de alimento, estão carentes do nosso cuidado, estão carentes de ouvir uma palavra de consolação. A Bíblia vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Jesus estava orientando seus discípulos que eles não fizessem vista grossa com aquela multidão, querido. Assim como nós estamos sendo nesse momento a deixarmos o nosso comodismo de lado, pregando a palavra, a mensagem do céu, o pão da vida, porque as pessoas estão carentes e estão solícitas de ouvir a palavra de Deus, querido. E certamente Deus tem trabalhado nesses últimos dias, porque, afinal de contas, os templos, em sua maioria, se fecharam. As pessoas estão dando ouvidos às pregações, às reuniões, aos estão sendo proferidas na internet. As pessoas estão ouvindo apresentações na janela dos seus apartamentos. E certamente Deus está conduzindo todas essas coisas para fazer com que cada um tenha a oportunidade de ouvir do Evangelho Santo. Querido, Jesus está dizendo, não é necessário, versículo de número 37, mandá-los embora. Dai-lhe vós, deem vós também de comer, ou seja, alimente-os com a palavra, alimente-os com a provisão. Nós somos desafiados, querido, a atender à necessidade das pessoas também que nos procuram nesse momento de desespero, nesse momento de questionamento, quando é muito mais cômodo nós despedirmos as pessoas. Olha, eu não tenho agora, olha isso. Somos muitas vezes especialistas em dar desculpas esfarrapadas para nos livrar da responsabilidade de cuidar das almas. E Jesus está alertando os seus discípulos para que ele não despedisse aquela multidão de mãos vazias. E é por isso que ele diz, dá-lhe vós de comer. E querido, nós temos uma palavra que uma vez absorvida pela fé, ela sacia a fome e a sede espiritual das pessoas. Não é necessário despedirmos as multidões, até porque, independente do nosso pouco recurso, o texto aqui vai dizer que havia um menino à disposição com apenas 5 pães e 2 peixes. Talvez você esteja dizendo, pastor, a minha igreja é pequena, não tem recurso de atender a multidão. Querido, eu quero te dizer uma coisa que você já sabe muito bem, mas talvez você se esqueceu. O muito com Deus é nada, mas o pouco com Deus é muito. Se nós pelo menos nos dispusermos e nos colocarmos à disposição da causa do Mestre, o Senhor fará maravilhas, proezas e sinais através da minha vida e da tua vida, querido. As pessoas serão atraídas até nós. Deus as enviará até nós, assim como essa multidão estava sendo enviada até Jesus. E observe que nesse momento de questionamento, nesse momento de pessoas que estão titubeando sem fazer, um menino, um jovem, se dispõe a colocar aquilo que ele tem nas mãos do Senhor. E querido, que maravilha de sinal Jesus opera alimentando uma multidão de 5.000 homens com apenas 5 pães e 2 peixes. A Bíblia vai nos dizer, querido, algo precioso no nosso coração, porque talvez alguns dos discípulos poderiam estar olhando de lado aquele menino. O que é que esse menino está fazendo aqui?
O que é que ele pensa que pode fazer com tão pouco? Será que ele não enxerga a lógica por trás dos fatos? Ele é louco? O que é que ele está fazendo? O menino deu uma lição de fé aos discípulos. E a Bíblia vai dizer, em Mateus capítulo 21 e versículo 16, Jesus está perante os religiosos do seu tempo, questionando as ações do mestre. E ali Jesus estava operando sinais no templo. E os mestres da lei estavam incomodados porque a multidão era atraída até Jesus. E Jesus chama a atenção da elite religiosa dizendo: não lestes o que está escrito, que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor? Havia crianças, haviam jovens adorando a Deus por causa das maravilhas e sinais que estavam sendo operados ali pelo mestre. Mas tinham os discípulos que estavam incrédulos quanto à provisão de Deus. É nesse contexto, querido, que Jesus, e percebendo a incredulidade no coração e ainda demonstrando através do sobejaram 12 cestos. Curiosamente, o número de discípulos cheios de pão e de peixe, um para cada incrédulo que Jesus estava tentando incutir a fé em seus corações. É nesse contexto que Jesus obriga os seus discípulos agora a ir para alto mar. Porque é muito fácil, querido, você contar com o mestre à sua disposição, provendo a tua necessidade. É muito bom você passar pela prova e saber que o teu professor, querido, nos tempos de escola, está ali à tua disposição para tirar tuas dúvidas. É muito cômodo. Nós podemos contar com o nosso supervisor no trabalho, a fim de tirar alguma possível dúvida nossa. É muito cômodo, porque nós transferimos a responsabilidade para ele. Ele sabe mais, ele é mais antigo, ele tem mais. Muitos nesse momento acabam se acovardando, acabam até se inutilizando, porque não se dispõem, não exercitam a fé. E como nós dissemos no início, querido, a fé sem obras é morta. Jesus está agora obrigando os discípulos que não creram no sinal, na maravilha. Eles não entenderam o que estava acontecendo. O texto vai dizer, no versículo 52 do capítulo 5, os seus corações estavam endurecidos porque eles não haviam ainda compreendido o que Jesus estava realizando ali. Jesus estava demonstrando o seu messianismo. Jesus estava mostrando que ele de fato era o Filho de Deus, que havia se humanizado, que havia se esvaziado, que era de fato Deus presente em meio às tribulações, mas os discípulos não perceberam por conta da incredulidade. E eu quero te dizer algo da parte de Deus através disso, querido. A nossa incredulidade de ver os prodígios, sinais e maravilhas que Deus deseja operar na nossa vida. É por isso que muitas vezes Ele nos passarmos por luta, por provações, a fim de que nós possamos contar com o auxílio do Senhor e somente com Ele. À beira-mar, Ele ordena aos discípulos que adentrem o mar. E Jesus despede aquela multidão e vai para o monte orar. E lá ele começa a perceber os discípulos passando por luta, passando por dificuldade, porque o vento era contrário, eles estavam remando, estavam se afadigando, eles estavam até perecendo as suas forças. E Jesus estava contemplando
tudo de longe, querido. Observava lá do alto monte os discípulos passando por provações, por luta, mas era necessário que eles fossem forjados na dor, forjados na tribulação, forjados no vento contrário. E nós somos exatamente assim, querido. Em dado momento, nós também precisamos ter a nossa fé forjada, o nosso caráter forjado em meio à provação, em meio à luta, em meio à tribulação. Eu gosto muito, irmãos, do texto de Romanos no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo vai dizer a respeito do propósito das provações na nossa vida. As provações não vêm sobre nós somente por vir, querido. As provações têm um propósito muito bem estabelecido por Deus. Diz a Sagrada Escritura em Romanos no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo vai dizer que, a partir do versículo 3, e não somente isso, ele está dizendo sobre a justificação pela fé e a paz com Deus, advinda dessa justificação. E ele começa a dizer no versículo 3, e não somente isso, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Lembramos aí aquilo que o salmista, no Salmo de número 40, versículo 1, vai dizer: esperei com paciência no Senhor. Esperei confiadamente no Senhor. Ali os discípulos estavam à deriva e eles estavam completamente destituídos da provisão do Mestre. Jesus já não estava ali presente, ele contemplava de longe. E Jesus fez isso para que eles pudessem depositar a sua fé somente no Senhor. O texto vai continuar dizendo que a tribulação produz paciência e a paciência produz experiência. Querido, nós, quando estamos passando por luta, por provação, é um momento que nós passamos a ter verdadeiras experiências com Deus. E o Senhor deseja trabalhar isso em nós, querido. É por isso que Jesus vai dizer ali em Mateus, no capítulo 6 e versículo 6, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao Pai que te vê em secreto. E Ele em secreto também te recompensará. Momento de intimidade, momento de comunhão, momento de experiência. É para isso que a provação é estabelecida, é advinda sobre nós, a fim de produzir experiência. E a experiência, por sua vez, produz a esperança. A esperança de quê, querido? A esperança do socorro de Deus. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Quando o vento e o mar coçam sobre nós, é aí que Jesus chega com a providência. É exatamente no momento mais crítico que Deus vem com a provisão e com um milagre sobre nós, a fim de nos socorrer. Mas continua o texto, e a experiência não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esses discípulos agora estavam ali tão atormentados, tão atribulados, que quando Jesus vai em direção a eles, a fim de socorrê-los, a fim de buscá-los, a fim de salvá-los, de tão atemorizados esses homens enxergam a presença de Jesus como um fantasma e gritam de temor. Querido, eu acho esse texto muito interessante, porque o escritor sagrado poderia muito bem ter escondido a agilidade, poderia muito bem ter escondido o momento de medo que os discípulos passaram. É por isso que a Bíblia, querido, é um livro sem igual. Porque a Bíblia, ela não se propõe a maquiar, a mascarar, a esconder as nossas fraquezas. Pelo contrário,
a Bíblia revela aquilo que nós somos. Nós somos falhos, nós somos fracos, somos limitados, somos muitas vezes acometidos por medos, somos atribulados muitas vezes por pequenas coisas, querido. Mas é exatamente nesse momento que o Senhor vem ao nosso encontro e vem nos socorrer e chega com a palavra de ânimo, de consolação, dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não temam. E é exatamente isso que o nosso Deus deseja no coração. Eu não sei, querido, qual o momento que tu tens passado. Se somente a privação por causa do isolamento social, ou talvez por causa que bateu a tua porta, ou talvez por causa do alimento que faltou, por causa da prestação da tua casa, o aluguel venceu, ou coisa do tipo, eu não sei. Talvez um vento tenha sido levantado contra a tua vida, tenha ido contra a tua casa, contra a tua família, a fim de te provar, a fim de te estabelecer, a fim de te forjar o caráter e a confiança em Deus. É por isso que Jesus, quando vem ao encontro dos discípulos socorrê-los, a primeira palavra que ele diz ao coração dos discípulos é: tenham bom ânimo, sou eu, não temo. Querido, através disso nós percebemos que o nosso Deus caminha conosco em cada momento da nossa vida. Em cada luta, em cada situação, Deus está presente a fim de nos livrar. A Bíblia vai dizer a todo aquele que crê, Jesus ali em Mateus 28, a partir do versículo 18, todo poder me foi dado no céu e na terra. Querido, você crê nisso? Você está diante de um Deus que caminha sobre a face das águas, que caminha acima dos problemas, acima das lutas. O nosso Deus está entronizado sobre tudo e sobre todos, e Ele tem poder, sim, para te tirar dessa situação, para te socorrer em tempo oportuno, a fim de que você não pereça na sua fé sucumbida por causa da mar, por causa dos fortes ventos, de grande provação, de grande luta, de temores que muitas vezes neutraliza nossas ações. Os discípulos estavam sobremaneira assombrados por causa daquela manifestação de Jesus. Era o mestre. E Jesus aproxima-se deles, andando sobre as águas. Ainda encontra um dos discípulos, Pedro, o mais precipitado de todos, o mais arrojado de todos, talvez aquele que sempre tinha a proeminência, aquele que sempre tomava a dianteira, até mesmo os seus próprios limites e seus medos. Senhor, se tu és mesmo aí, se és tu, permita que eu vá ter contigo. E Jesus ainda permite que Pedro venha até a sua direção, mas Pedro começa a perceber ventos e o mar começa a se tornar agitado e ele começa a sucumbir, porque ele passa a olhar a circunstância e tirar o olhar do alvo, que é Cristo. Hebreus capítulo 12 vai nos dizer algo muito precioso que eu quero compartilhar contigo nesse exato momento. A Bíblia vai dizer, Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando atentamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Querido, nós queremos dizer a você, amado ouvinte da palavra de Deus, que a despeito da situação que você está passando, não olha para os teus problemas, não olha para a situação, não olha para a dificuldade, não olha para a adversidade. Maior do que essa adversidade, maior do que esse teu problema, é o Deus Criador dos céus e da terra.
É aquele que vai nos dizer através da sua palavra: eleva os meus olhos para os montes. Eleva os teus olhos também, querido, para o alto, para os montes, que é de onde vem o teu socorro. O meu socorro e o teu vem do Senhor da terra. Querido, se nós entendermos isso, entendermos que esse momento de provação que é comum a todos, tem o propósito de nos fazer crescer um pouco mais, a fim de que nós possamos sim confiar verdadeiramente no Senhor, porque uma coisa sou eu dizer para você: eu confio em Deus, eu creio em Deus, mas quando a provação vem, querido, é aí que você deseja, ou melhor, é aí que você precisa mostrar a tua fé e a tua confiança nesse Deus que está à disposição para te socorrer. A Bíblia vai dizer esse texto, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 10 e versículo 13. E esse texto eu gostaria que você guardasse no seu coração, porque certamente você já ouviu muito falar sobre esses momentos que nós estamos passando. Mas a Bíblia vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós provação alguma que não fosse humana, mas antes com a provação, escute bem, querido, Deus envia o escape para que você e eu possamos suportar. Querido, a nossa oração e a nossa petição ao Senhor são para que Deus fortaleça cada vez mais a tua fé e que abençoe grandemente a tua vida, a tua casa e a tua família. Muito obrigado por tua presença. Nós queremos desejar a você uma ótima semana, uma semana abençoada, onde você possa partir para o teu trabalho e para os desafios da semana, crendo que o Senhor está no controle da situação. Eu quero orar por você nesse momento. Pai querido e santo, louvado seja o teu nome, Pai. Em cada momento, Senhor, da nossa vida, em cada provação, em cada luta, Senhor, nós percebemos, ó Pai, o teu cuidado, Senhor, e a tua proteção, ó Deus. Assim como diz a tua palavra, Senhor, que as tuas misericórdias, ó Deus, renovam-se a cada manhã como sinal claro da tua fidelidade para conosco. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós que muitas vezes as noites podem ser, Senhor, de choro, mas a alegria vem pela manhã. Muito obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, falada ao nosso coração. E eu quero te pedir, Pai, humildemente, que tu, ó Deus, concedas uma semana de paz abençoada a cada um que nos ouve nesse momento. Deus, que o teu imenso amor, Pai, a graça do teu Filho amado Jesus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.